No dia 11 de setembro de 2001, as bolsas de valores do mundo inteiro colapsaram e os investidores ficaram em choque com o ataque terrorista nos Estados Unidos. O Ibovespa despencou 9,17% e o tombo só não foi maior porque o pregão foi interrompido por um circuit breaker, um mecanismo da bolsa que paralisa o mercado automaticamente diante de movimentações bruscas. A queda era uma reação à notícia de que 4 aviões comerciais haviam sido sequestrados pela rede terrorista Al-Qaeda. American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. E 2 deles haviam atingido e derrubado as 2 torres do World Trade Center em Nova York. Milhares de pessoas morreram e o episódio deu início a uma guerra dos Estados Unidos no Afeganistão para encontrar o líder do grupo terrorista responsável pelos ataques, Osama Bin Laden. Os mercados de ações de Nova York ainda estavam fechados na hora do ataque e nem chegaram a abrir. As negociações nas bolsas americanas só voltaram no dia 17, quando o índice Dow Jones e a Nasdaq caíram cerca de 7% e o S&P 500 despencou quase 5%. Olá, eu sou Anderson Figo, editor de mercados do Infomoney, e este é o podcast Pregões que Fizeram História. A cada novo episódio, abordamos um dia marcante na bolsa, seja por uma disparada ou uma queda expressiva, e trazemos personagens que acompanharam o pregão de perto e podem contar os bastidores do mercado e como foi fazer parte da história. E no episódio de hoje, os convidados são Luiz Fernando Figueiredo, que era diretor de política monetária do Banco Central na época dos atentados e hoje é CEO da Mauá Capital, e Douglas Ramos, que operava na bolsa em 11 de setembro. Douglas, você era operador da corretora BGC Liquidez, que era uma das maiores na época. Como você e seus colegas receberam a notícia dos atentados e a reação dos investidores? Nosso dia começou, um café da manhã, 8h30 da manhã, todo mundo conversando o que aconteceu na vida social, tranquilamente. Aí o mercado do dólar, o futuro, ele abria antes da bolsa. Então a gente já foi se colocando, de repente houve um pânico assim geral, corre para a roda do dólar e vende, oferta firme ao mercado. Todo mundo que coloca a ordem de assim, um limite alto, tinha que 3 minutos durava uma ordem. Então era tipo 2.000 lotes de índice cheio, de dólar cheio, que representava cada cota era $50 mil. Então era uma evidência que estava acontecendo alguma coisa muito grave, porque não foi só de uma instituição que foram as ordens, foram de várias corretoras ao mesmo tempo. Aí imediatamente o diretor de pregão já começou a se manifestar e as mesas começando a gritar no telefone: vende, nós não temos comprador, vende o índice, vende o... Então aí o limite de baixa era do índice Bovespa. O pessoal, quando reabriu o mercado, eles colocavam o limite de baixa, e no dólar o limite de alta. Então tinha as ofertas firmes, então não tinha negociação, então eram ofertas gigantes no limite de alta do dólar e limite de baixa do Ibovespa. Então, e o DI também limite de baixa. Então foram uma sequência. E a gente não sabia o que estava acontecendo porque não tinha informações. Nós estávamos num terceiro subsolo, sem janela. E aí uma câmerazinha assim, falando alguma coisinha, começaram a replicar e nós pedimos, pelo amor de Deus, para colocar alguma coisa pra gente. Aí o diretor de pregão colocou na TV, todo o circuito inteiro de TV. Aí nós começamos a ter uma dimensão mais ou menos do que acontecia. Mas assim, o rosto dos operadores foi um pânico geral. Inclusive pensando na parte pessoal, eu vi operadores ligando para suas esposas para tirar o filho da escola e colocar ele junto, tirar e levar para casa para ver o que estava acontecendo. Então a dimensão nossa era que
poderia estar acontecendo uma guerra mundial. A gente não sabia que podia ser atacado um monte de pontos no mundo inteiro. Entendi. E como é que foi? Você estava numa corretora, numa grande corretora aqui em São Paulo. Essa corretora, ela tinha também em outros lugares sede? Ou alguma... Então, naquela época ela tinha só aqui no Brasil. Mas depois um grupo que hoje é detentor da propriedade dessa corretora, foi a corretora que mais perdeu funcionários. Eles tinham 4 andares lá nas torres, e inclusive um operador que era amigo nosso foi trabalhar nessa corretora, ele morreu lá, o Ivan, tem uma placa no nome dele, inclusive até hoje lá no memorial. Figueiredo, na época você era diretor de política monetária do Banco Central e você estava trabalhando no dia que aconteceram os atentados, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi recebida essa notícia dentro do Banco Central e qual foi a primeira reação, assim, das pessoas lá dentro. Foi uma terça-feira, toda terça-feira eu ia cedinho para Brasília, peguei o voo normalmente e cheguei lá, já tinha celular na época. E daí uma série de ligações da nossa mesa de câmbio do Banco Central, que era o JR, que era o chefe da mesa. Aí eu saí do avião, liguei para ele, falei: oi JR, tudo bem? Ele falou: não, então, diretor, é o seguinte, que foi a primeira notícia, né? Um avião pequeno entrou no World Trade Center e os mercados estão muito nervosos, etc. Então é isso que a gente sabe até agora. Eu falei: tudo bem, qualquer coisa você me avisa. E então eu fui do aeroporto até o Banco Central. Cheguei no Banco Central, liguei a televisão e vi logo em seguida um avião entrando no prédio. Eu falei: bom, é reprise. Não era o outro, era o segundo. E daí foi ficando claro que o negócio era gigante, né? E daí, o que eu fiz? Como diretor de política monetária, eu cuidava tanto da mesa de câmbio quanto da mesa monetária, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi falar com os dois chefes dos dois departamentos. Um é o DEMAB, que é a parte monetária, e o outro é o DEPIN, que é a parte de câmbio. Falei: olha, liguem para todos os dealers e digam que não faltará liquidez, nem no mercado de câmbio, nem no mercado de dinheiro. Porque essa era a primeira preocupação geral. Vai funcionar? Eu vou conseguir pagar? Eu vou conseguir fechar um câmbio? Não vou conseguir fechar um câmbio? Então, com isso, uma vez que a gente falou com os dealers e dissemos claramente para eles, para falar para todas as pessoas do mercado, que na verdade os dealers, nesse caso, eles representam, né, o Banco Central junto ao mercado. Então, muito rapidamente foi falado com todo o mercado que haveria liquidez para todo mundo. Então isso deu uma certa acalmada. Como a Bolsa Americana fechou, a Bovespa também fechou. Mas, em conversas à época com o presidente da BMF, né, que agora é B3, o Edemir Pinto, eu falei: Edemir, vamos tentar não fechar a Bolsa. Porque, enfim, quem conhece crises e tem um pouco de experiência nisso, sabe que quando você fecha um mercado, a partir de um evento muito grande, o risco, quando você abre, de ter uma descontinuidade muito grande e poder quebrar gente é muito grande. Todo mercado que vai se ajustando ao longo do tempo, ele acaba dando tempo para que os agentes consigam se segurar. Então, eu falei: Edemir, não vamos fechar, a não ser que você ache que a coisa está ficando feia, monitora. Na época ele sentiu, todo mundo estava com folga de margem, ou seja, não tinha ninguém relativamente importante com problemas, né? Então começou o dia assim. Na época o Armínio estava viajando, sempre um dos diretores ficava presidente, eu fiquei várias vezes. Nesse caso era o Ilan, que estava como presidente interino, e daí nós conversamos rapidamente com o Malan, que era o ministro da Fazenda à época. Eu disse o que nós tínhamos feito e íamos conversando para ver o que adicionalmente a gente precisava fazer. Então, nosso dia começou desse jeito.
Entendi. E aí, na bolsa, no caso, a gente teve o circuit breaker, né? Que eles seguraram ali por um tempo e depois foi voltando. Sim, mas que é um foi mecanismo segurando. normal, né? Isso já aconteceu diversas vezes, que é um mecanismo, porque às vezes o mercado entra numa rota que faz com que, vamos dizer, as pessoas se afugentem, fiquem com muito receio. E daí ele entra numa espiral. E o que o circuit breaker faz? Ele dá uma parada na negociação a partir de uma mudança grande de preço, para o mercado se acostumar, entender bem, por exemplo, se é um fato novo, uma notícia como essa do 11 de setembro, né, que foi gravíssima. O mundo foi diferente a partir daquela data. E né? as coisas foram acontecendo, né? Ao longo do dia. Teve um primeiro avião, depois teve outro, depois Exatamente, teve um que caiu em outro lugar. entender o que está acontecendo, né? Então isso dá um tempo para os agentes se reacomodarem, até verem qual a resposta do Banco Central, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é um fato como esse e de repente não tem liquidez em nada. Claro. Isso pode gerar uma crise gigantesca. Outra coisa não, tem liquidez em todo mundo, o sistema vai estar absolutamente preservado e funcionando. Opa, então você pode ter um desvio grande de preços, a bolsa sofre, os ativos sofrem, mas você sabe que você está dentro de uma certa normalidade, né? Em relação a dentro do Banco Central, vocês tinham, assim, nesse primeiro dia que aconteceu, vocês tinham a noção do tamanho que seria isso, ou foi uma coisa que ao longo dos dias seguintes vocês foram tendo a noção do que era esse atentado, o tamanho disso e o prejuízo pro Banco Central e pro sistema financeiro mundial como um todo? Olha, durante o dia nós entendemos o ocorrido, né? Agora, a dimensão só ao longo do tempo, porque, inclusive, quer dizer, como muita gente estava no centro, e o centro nos Estados Unidos, o centro de Nova York, downtown, ficou fechado, então muita gente foi trabalhar nos escritórios de contingência, etc. Então, foi todo um trabalho do sistema se readequar, né? E nós, o Banco Central Brasileiro participa de um grupo que chama-se Central Banks of America, que é um grupo de bancos centrais que se fala com muita periodicidade. E as mesas de operação se falam semanalmente. Então, houve uma interlocução muito forte entre as mesas. Esse grupo é o Banco Central de Nova York, que é quem faz os mercados para todos os Fed, nos Estados Unidos, do Canadá, México e do Chile e o Brasil, né? São os 5 bancos centrais que, enfim, trocam experiências. Inclusive, uma vez depois do evento, que nós tivemos uma reunião no Fed Nova York, eles mostraram as câmeras externas do Fed Nova York, que é em downtown, pertinho, das pessoas apavoradas correndo do prédio, com aquela fumaça vindo, as pessoas entrando dentro do prédio, o pessoal do Fed acolhendo as pessoas para poder entrar e se proteger, né? Teve até um episódio adicional, que é uma coisa assim mais humana, que nós tínhamos pessoas do Banco Central lá em Nova York. Por uma sorte do destino, essas pessoas naquele dia não estavam no World Trade Center. Elas estiveram no dia anterior, mas naquele dia eles estavam em Colômbia, que era um pouco longe dali, e estavam num prédio ali perto, que foi num hotel ali perto, que foi aquele hotel que colapsou. Sim. Eram, se não me engano, 15, 17 pessoas do Banco Central. Então foi uma preocupação adicional para cuidar das pessoas do Banco Central, mas foi por sorte. Que era bem comum as pessoas também que estavam em Nova York por algum motivo estarem naquele prédio, porque tinha muitas empresas, principalmente do setor financeiro, né? E a gente, quando a gente olha o Banco Central, a gente só pensa em coisas domésticas, né? Mas o Banco Central, ele cuida também de todos os pagamentos, tudo que tem a ver com o exterior e a gestão das reservas. Então ele tem muita interlocução, muita relação com a gente lá fora e passa por grandes processos de treinamento, que era o caso. Essas pessoas estavam em treinamento, né? Eram pessoas do DEPIN que estavam lá treinando, se não me engano era só do DEPIN, estavam lá treinando com bancos de investimento, universidades, corretoras, sobre mercado internacional, mercado de moedas, mercado de juros, etc., né? Mas assim, o que foi acontecendo é que nós fomos, como
nós não tínhamos noção até onde ia a questão, ou seja, soubemos o fato ao longo do dia já se sabia, mas o impacto nas economias, depois inclusive a própria reação dos Estados Unidos, né, contra aquele terrorismo, se isso podia gerar uma guerra, ninguém sabia o impacto no final. Então, nesses momentos, o que o Banco Central faz é garantir, ele tem que garantir a normalidade do sistema. O sistema tem que funcionar. Se os preços vão para lá e para cá, isso não é atribuição do Banco Central, né? E o que foi interessante é que eu acho que foi uma coisa muito boa, que nós conseguimos que a BMF não fechasse em nenhum momento. Acho que foi uma das únicas bolsas do mundo que não fechou. Isso contribuiu muito, foi difícil ao longo do processo, mas a tranquilidade para logo depois do evento. Porque o mercado ele teve a oportunidade de ir se acomodando na medida em que as coisas iam acontecendo, porque o duro, de novo, é quando você tem uma mudança muito abrupta, né? E isso acabou, então, ajudando a que os mercados não só tivessem uma certa normalidade nos primeiros dias, mas também para frente, a recuperação também acabou sendo mais rápida. Essa questão dos clientes também, a gente falou um pouco da reação dos operadores, né, que foi assustadora, mas eu imagino os clientes também que tinham investimentos. Vocês receberam ligações de clientes, pessoas que estavam perdendo dinheiro, estavam preocupadas em perder dinheiro. Como é que foi essa questão dos clientes da corretora, assim? Então, diretamente a gente tinha um filtro, né, para chegar até nós. Então, na verdade, a gente sempre via, chama de efeito manada no mercado. Isso é irracional. Então, a primeira reação é você encosta, respira, espera ver o que está acontecendo para ter mais informações e ter mais elementos para tomar decisões. Então, sempre o efeito manada é irracional. E acontece até hoje, aconteceu agora também o ressentimento do ataque dos Estados Unidos. Então você vê que tem uma reação, mas depois as coisas vão vindo mais elementos e você vai tomando decisões mais concretas. Então o efeito sempre foi assim, não tem o que fazer. Então quem age nesse momento sempre toma decisões geralmente por emoção e erram. Teve alguém que você se lembra que chegou a ganhar alguma coisa com alguma operação ou não? Todo mundo perdeu? Assim, assim, porque existem os dois lados da moeda. Tem gente que ganha na alta e tem gente que ganha na baixa. Então, quem estava na posição vendida, por exemplo, que estava relacionado ao mercado de Bovespa, ganhou muito dinheiro. E quem estava ao contrário, comprado, realmente perdeu. Então, isso depende de cada interesse, de cada estratégia, de cada esse investidor, né? Mas em eventos desse tipo, todos perdem. Pois é. Todos perdem. A liquidez diminui, né? Até porque... Não, e os preços mudam tanto, né? Então, às vezes, eventualmente tinha um ou outro que estava vendido, mas daí logo que acontece ele já zera, de repente continua e depois ele perde. Então, eventos como esse são eventos que o sistema todo perde. Como o sistema todo está comprado em ativos, às vezes está comprado num ativo e vendido no índice, mas ele está comprado no ativo. Então, quando os preços generalizadamente caem, todos perdem. É um movimento muito atípico, né, no mercado. Você não tem como, você ganha ali pontualmente, mas você tem que agir assim, a gente chama de tiro curto, para tentar fazer alguma coisa para melhorar um preço médio, alguma coisa assim. Dá uma intervenção e sai fora, Os atentados, eles mudaram alguma coisa no sistema financeiro? Assim, quais foram as lições aprendidas por parte dos reguladores em relação a eventos como esse, que podem acontecer a qualquer momento? Assim? É muito interessante e assim, a gente tem muita dificuldade de ficar falando das coisas boas do Brasil, né? Mas assim, o Brasil, como sempre foi um país mais complexo e que com altos e baixos, os mercados muito voláteis, o nosso sistema, por conta disso, ele tem que viver mais preparado. Para nós é o normal, né? Então você já convive num ambiente que você sabe que as coisas podem dar errado. E com isso o sistema ele trabalha mais protegido.
Então, por isso, nós não tivemos nenhum problema aqui. Agora, em outros lugares que a coisa nunca dá errado, você muitas vezes não está preparado. Que foi muito o que aconteceu com muita gente lá fora. Principalmente em países de primeiro mundo, que as coisas assim dificilmente dão errado, e quando dão errado, dão só um pouquinho errado. Muitas vezes os agentes não estão preparados e muita gente sofreu, muita gente quebrou por conta disso. Como a bolsa subiu ou cai 10%, não é que é uma coisa que acontece todo dia, mas pode acontecer com uma certa normalidade. Você já tem que partir do princípio, quando você faz sua análise de risco, isso acontece. Já está esperando isso. Você não pode isso, te né? deixar numa situação extrema se isso acontece, se é uma coisa que com alguma frequência acontece, né? E o próprio Banco Central, como regulador, o sistema é regulado e é muito mais apertado do que fora. Próprios índices de alavancagem no Brasil são muito mais restritivos do que no mundo inteiro, né? Então, por isso até o Brasil passa por situações como essa com mais facilidade. Essa racionalidade também dos operadores na bolsa, você acha que esses atentados eles evidenciaram que de fato é preciso ser muito mais racional do que emocional para operar na bolsa? E não sei, eu queria que você contasse um pouco da época dos instrumentos, porque hoje é muito comum, a gente já está mais acostumado com os robôs, a questão dos investimentos automáticos. Em eventos como esse eles acabam mostrando para que servem, mas naquela época já era comum? Como é que era essa questão? Era assim uma leitura totalmente diferente do que é hoje. A nossa leitura era muito visual, barulho e assim o semblante de um operador nos trazia muita resposta. Então um gestor de fundo na época, ele usava muito o operador de pregão para mapear o pregão. É diferente agora, como tem uma fila. Então existia blefe, muito blefe. Na verdade o volume era enorme de blefe, porque, por exemplo, um operador, um gestor, por exemplo, de um fundo, ele te usava para pressionar a venda e apregoando lotes enormes no mercado, muito acima do comum. Só que você mapeava, olhava para os outros, assim, que você já conhecia, e ele estava comprando, na verdade. Ele não queria vender, ele queria comprar. Então, essa era a leitura que tinha, então a gente era muito importante para essa leitura, que hoje não existe. Só que quando a gente falava para o gestor, alguém grande, ou um banco, assim, ele tá blefando, ele chegava e falava, se ele pregoar de novo, toma. Era essa a ordem. Então, quando ele pegou, antes dele terminar, já dava aquele... sabe que a reação da pessoa, então você acertava que realmente ele estava blefando, porque a reação era enorme. Ele tinha que sair daquela posição que ele não queria vender. Então ele aumentava o volume, saindo da posição que ele não queria vender. Então o mercado trabalhava assim direto. Aí tinha oferta firmes, por exemplo, que durava 3 minutos. Então, por exemplo, eu vendo 3 mil lotes de índice, 2 mil lotes de índice, ficava lá no meio da roda. Só que uns, para tentar derrubar, ajudava e fazia blefe em cima das ordens de gigantes que ficavam lá dentro. Então, existiam 4. Se algum desses aqui tomavam um lote grande, de um outro player tomava um lote grande de uma pessoa que estava lá querendo vender de verdade, e os outros só estavam na onda tentando derrubar, ajudar a derrubar, e estavam blefando, era um pavor, assim, na hora, para sair, porque eles iam tomando dos outros que não queriam vender. Onde que era esse ambiente aí? Era dentro? Era um pitch, né? Tá. Que tinha mais ou menos uns 200 operadores, como se fosse uma arquibancada, né? De 1 metro, assim, todo gradeado. E quando tinha essas ofertas especiais, você tinha que pular e ficar lá no meio e escutando todo mundo. Isso era dentro da bolsa? Do pitch. Então você ficava assim, olhando aqueles 200, olhando pra você, agora, e tinha horas assim, se alguém toma 100, toma saldo, se não toma 1000, entendeu? Existia então era muito diferente. Hoje não existe isso. A partir de eventos como esse, você vai criando mecanismos, né, que vão melhorando o mercado. Então, por exemplo, essa questão do blefe, hoje não dá para blefar. Não. Hoje você tem, e depois também com a própria questão da tecnologia, que hoje é tudo eletrônico, hoje inclusive não tem mais pregão viva voz, né? Sim. Mas todo esse tipo de coisa que você nunca consegue gerar uma situação artificial de mercado por muito tempo, mas por uma fração de segundos, às vezes de minutos, você consegue.
Hoje não dá mais para fazer, porque foram criados uma série de mecanismos e experiências como essa, tão duras como o 11 de setembro, fizeram com que esses mecanismos fossem criados, né? Então hoje os mercados, nesse sentido, eles são muito mais, vamos dizer, equilibrados, né? Você diria que hoje, se a gente tivesse um atentado do tamanho, das dimensões que a gente teve lá, a gente enfrentaria, ou pelo menos o sistema financeiro enfrentaria de uma forma diferente? Não Sim, seria tão caótico assim? Com certeza, com certeza. Porque toda vez que você tem um evento tão importante pela primeira vez, você tem que lidar com ele e aprender ao mesmo tempo, né? A segunda vez você vai ter que lidar com ele, mas você já aprendeu, né? Bom, você chegou a pensar em desistir ou não? Você ainda tá no mercado depois daquele episódio? Como é que foi? Não, então, eu fui criado, eu tô no mercado desde 82, que eu estreiei na Bovespa. E assim, o mercado sempre foi fantástico, a dinâmica dele sempre foi evidente para mim, então eu nunca vou largar o mercado financeiro. Eu trabalho de outra forma hoje, educando, eu tenho escola de educação financeira. Estou envolvido em alguns projetos aí de mercado ainda. E assim, é algo que... O operador gossa, né? Dessas emoções também, isso. De vez em quando. Então, quando tem um movimento desse que nem teve agora, desse atentado, essa resposta do Trump, a gente já vê que o mercado a reação é bem diferente por conta de ser pregão eletrônico. Porque aquele blefe, como ele fazia um burburinho muito maior, assim, o ruído era muito maior. Então hoje não, o pessoal você vê que a reação da bolsa foi, talvez caiu 0,70, num período assim de que era diferente, né? 20 anos atrás tinha ido para 4% de queda, com certeza. Gente já teve, depois disso, a gente ainda teve a crise do subprime, né, em 2008, que também foi outro evento de tensão para o mercado. A crise que eu acompanhei na minha vida foi essa. Pois é. Esse evento para mercado foi bem pior do que o 11 de setembro. É mesmo. Até para dar uma ideia, o evento lá do subprime, o evento de 2008, a resposta, vamos ficar só com os Estados Unidos, tá? Porque isso foi mundial, mas só nos Estados Unidos a resposta custou aos Estados Unidos 50% do PIB. A dívida pública americana, ela dobrou, ela era 50% do PIB, passou a ser 100% do PIB. Por quê? Porque o colapso que estava se avizinhando era tão grande que você podia entrar numa situação de depressão, ou seja, uma recessão durante talvez uma década. E para evitar isso, se gastou 50% do PIB em aumento de endividamento público, né? Foi assim, absolutamente dramático e durou anos, né? A questão do 11 de setembro foi um evento seríssimo, mas um episódio, teve repercussões, mas alguns meses para frente as coisas já começavam a voltar à normalidade, num outro ambiente geopolítico, mas voltar à normalidade. O que aconteceu em 2008 foi muito diferente disso. Teve uma iminência de colapso mundial no sistema financeiro, nas grandes empresas, foi seríssimo. Que não estava muito claro o tamanho, até onde ia chegar, né? Então, para dar uma ideia, eu lembro que em agosto, setembro de 2007, se imaginava que o problema era um problema de 100 a 200 bilhões de dólares. Mas o governo americano gastou 7,5 trilhões de dólares, para dar uma ideia do quanto foi diferente para ficar só nos Estados Unidos, tá? Isso foi uma coisa, porque a questão, o subprime, ele foi assim, sabe, a cereja do bolo, foi um pedacinho ali, porque o problema é que colapsou toda a área imobiliária. Para dar uma ideia, os ativos imobiliários, eles são maiores do que até a própria dívida americana. O mercado de dívida, que em geral são os maiores mercados que tem num país, são os mercados de dívida, né? Ele é, enfim, quase 2 vezes maior. Então, quando ou seja, os ativos imobiliários. Então, quando todo o mercado imobiliário colapsa do jeito que foi, todos esses ativos sofreram barbaramente.
a importância do setor imobiliário nos Estados Unidos é muito grande, direta e indiretamente. Hoje é menor, bem menor, mas era muito grande. Então você tem um efeito contágio para o resto da economia muito grande. Então, e teve até as ações do Citi, chegou a valer $1. Não, na época. Algumas vezes, né? E inclusive o banco, né, não sei se eu posso citar o nome, o Lehman Brothers. Claro. Ele era 11 vezes maior do que as duas maiores instituições hoje bancárias do Brasil. Para ver o tamanho do efeito dominó que foi ao mundo inteiro. Então, eles, assustador. Claramente, foram muito mais do que só irresponsáveis em termos de alavancagem, etc. Lehman Brothers, Merrill Lynch, vários desses bancos, alavancagens assim que inimagináveis, coisa que no Brasil não dá para acontecer uma pequena fração disso. A postura do Fed também mudou depois desse episódio, sim, né? Sim. Bastante. Porque o que aconteceu foi um processo de... o que se entendia durante muito tempo é que havia um excesso de regulação nos Estados Unidos. Aí teve um trabalho, até um lobby muito forte para reduzir essa regulação, com a crença de que as grandes instituições são responsáveis. Foi um ledo engano, porque as instituições grandes elas são absolutamente irresponsáveis, porque elas têm todos incentivos muito grandes de curto prazo, de bonificação, etc. Então, é um incentivo muito grande a tomar risco. Então, você teve uma regulação que ficou frouxa e um sistema sem nenhuma transparência. Então, por exemplo, no caso da Merrill Lynch, ela quebrou 5 vezes o patrimônio dela. Como é que ela pôde fazer isso? É porque uma parte importante dos ativos dela estava fora do balanço. Então não dava nem para ver isso. Então o balanço era uma figura de ficção, o balanço da Merrill Lynch, como era dos outros bancos, Lehman Brothers e todos os outros. No caso brasileiro, se você quiser ter ativos fora do balanço, você pode ter, mas tem que consolidar. Então não é possível fazer. Entendeu? Não é possível ter esse grau de alavancagem de jeito nenhum. Então não tem chance de acontecer alguma coisa parecida. É que como era legal, não dá para dizer isso, mas era uma enorme fraude, porque você lia o balanço não queria dizer nada. Era uma bobagem o balanço, porque todo o risco estava fora do balanço. Bom, agora falando um pouco sobre vocês, naquele dia específico, voltando aí ao 11 de setembro, vocês, como foi esse dia? Eu queria que vocês contassem um pouco como vocês ficaram emocionalmente depois desse dia. A gente contou um pouco no trabalho de vocês como é que é, mas emocionalmente para vocês tinham que lidar, igual no seu caso era uma responsabilidade imensa com o Banco Central, no seu era uma responsabilidade que era um dinheiro dos clientes da corretora. No final do dia, quantas horas vocês trabalharam, que horas vocês voltaram para casa e como é que foi isso? Vocês chegaram em casa como emocionalmente? Não, foi bem difícil, porque a gente não conseguia acreditar que estava acontecendo, entendeu? Então, havia já alguns boatos que ia haver um atentado bem antes, já tinha um boato, mas não dessa magnitude e ainda no coração dos Estados Unidos. Nunca ninguém imaginou isso. Então, realmente, todo mundo se assustou e falou assim, nós somos vulneráveis. Então, como pessoa, é isso que eu me senti, entendeu? Eu me senti vulnerável a qualquer atitude mais drástica de algum presidente que possa apertar um botão e mudar a vida de todo mundo. Então foi essa vulnerabilidade que eu senti e senti dos meus amigos também. Então nós ficamos bem assim perplexos com o que aconteceu, mas não sabíamos se isso podia ter uma continuidade ou era só algo pontual. Então realmente demorou um processo para a gente se acalmar como pessoa mesmo e acreditar que as coisas iam melhorar, entendeu? E o emprego, a nossa forma de trabalhar também, de pensar que alguma coisa podia acontecer conosco. Nós também tinha uma evidência lá, tinha gente que poderia falar alguma coisa sobre capitalista e alguma coisa, e alguém chegar lá e tomar alguma atitude contra nós. Tanto é que foi colocado detectores de metais e tudo lá. Então houve sim essa parte também. Porque, queira ou não, a gente tinha uma influência assim, visual perante o público, né? Assim, operadores gritando. Lá era um símbolo de capitalismo. Isso
deixou a gente bem apreensivo também com isso. Apesar de ser o Brasil, tudo, nós não representamos muito como influente político, mas assim, era o nosso mundo, entendeu? Claro, você diz assim, o evento ele causou uma comoção emocional nas pessoas, sim, que aí algumas acabaram olhando a figura do operador como uma coisa meio negativa, assim. Assim, porque também a gente não tinha tanta informação como tem hoje, então várias pessoas até, por conta desse nosso mundo de operacional, tiveram síndrome do pânico. Até hoje tem gente que nem se recuperou. Tinha a época que a gente tinha 60 operadores afastados. Então era um mundo diferente que a gente vivia lá. E nós somos, assim, hoje a testemunha viva daquele momento, entendeu? Então até sou feliz, sou grato por ter participado disso por 25 anos. Mas assim, era algo diferente. Eu não tenho nada com parâmetro assim, para comparar do mercado financeiro, assim, do que a gente viveu ali dentro, porque nós éramos irmãos mesmo. Até hoje a gente se fala todo dia. Entendi. E você, como é que foi sua rotina depois naquele dia? Quanto tempo você trabalhou? Como você se sentiu quando você chegou em casa para dormir no final do dia? Então, eu continuei, fiquei 4 anos no Banco Central, continuei morando, a minha família ficou em São Paulo. Eu passava 3 a 4 dias por semana em Brasília. Então nesse dia, foi uma terça-feira que eu estava indo para Brasília, né? Passei o dia lá. Como lá a gente fica sem família, então em geral a gente ia embora do banco às 10h30 da noite. Nesse dia, acho que entre 1 e 2 da manhã embora, e às 7 eu acho que eu já estava de volta. Porque o papel do Banco Central é muito garantir que as coisas funcionem, né? Os pagamentos, as liquidações, que o sistema fique de pé, etc. Então tem que ficar 100% do tempo monitorando isso, né? Então, assim, eu confesso que é porque eu não estava muito, não tive muito tempo para pensar na vida pessoal, não, porque teve que fazer leilões, teve que fazer uma série de coisas, porque várias coisas passaram a não funcionar. E como é que você resolve isso, né? Então foi uma dedicação grande durante, sei lá, talvez 1, 2 semanas, muito, muito intensa. Depois comecei a pensar na vida, mas foi muito depois. Entendi. Você disse que algumas coisas passaram a não funcionar. Você tem como exemplificar, assim, alguma coisa que de repente travou o mercado e vocês tiveram que tomar uma outra? O mercado de câmbio teve muita dificuldade. Nós demos liquidez para o sistema durante vários dias. Senão não ia ter oferta de dólares no Brasil. Então fizemos vários leilões e reiteradamente. Mesma coisa com liquidez, porque às vezes você tem uma grande instituição que tem muita liquidez, numa hora como essa ela fica com receio de passar essa liquidez para uma instituição menor. Então o Banco Central tem que ir ali para fazer com que esse processo aconteça, muitas vezes até através dele mesmo, porque essa instituição financeira grande não vai correr esse risco, né? E tem muito negócio viável pode quebrar por uma questão de liquidez, né? Então isso a gente não podia deixar acontecer de forma alguma, né? E isso no final acaba minimizando um pouco, né? Porque quando acontece uma coisa dessa, você começa a fantasiar, até num sentido negativo, você está achando que o mundo pode acabar. Não, realmente, depois daquilo lá, poderia ter uma terceira guerra mundial? Sei lá, olhando de hoje, falo, não, a chance era pequena, mas quem falou que naquela época era tão simples assim? Né? O contexto, que é muito interessante você olhar o contexto que estava acontecendo. É falta de informação enorme, enfim, então poderia ter tido um impacto muito maior, né? E daí, quer dizer, isso poderia ter causado um pânico por mais tempo, e daí um estrago muito maior na economia, né? Claro. Do lado geopolítico até levou, a guerra durou um tempo aí, né? Até a caçada pro Osama e tal. Sim, né? Mas acabou ficando lado financeiro não atingiu tanto. Ou seja, a economia americana depois voltou a melhorar, etc. Teve um trimestre ruim, mas depois voltou a melhorar e vamos em frente, né? Mas, assim, durante esse período, será que é isso mesmo? Não sei, né?
Assim, foi realmente um processo muito interessante, muito aprendizado. Vários mecanismos foram criados por conta disso e às vezes até quando o sistema, isso aconteceu, acho que principalmente nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, que quando você começa a achar que não tem risco, você começa a tomar muito mais risco do que você deveria. Ou quando você acha que você não pode perder, ou que as perdas são muito limitadas. Então eventos como esse dão um chacoalhão nessa convicção e fazem, olha, pera um pouquinho, eu tenho que tomar mais cuidado. E daí a própria regulação muda nessa direção, etc. As atitudes em geral mudam nessa direção, porque no final tem um lado positivo nisso, tá? Esse 11 de setembro, ele marcou o início de uma outra visão sobre o risco geopolítico, né? Então, risco de terrorismo, atentados e conflitos passou a estar muito mais presente na vida de todo mundo. Principalmente dos americanos, lógico, né? Os americanos têm mais de 50 mil soldados naquela região, para dar uma ideia, hoje. Estamos falando de 2020. Então, ou seja, isso realmente marcou uma mudança de como o mundo reage a esse conflito. E hoje o mundo está mais preparado, porque o mundo aprendeu a lidar com isso. E os próprios governos também aprenderam. O mercado amadureceu, né? As crises fizeram o mercado amadurecer, o investidor também ter mais cautela também, né? Um investidor que toma risco hoje, ele não coloca, se é uma pessoa coerente, ele coloca 10, 15% do seu patrimônio para risco mesmo, bem. Então ele consegue se livrar de uma crise dessa. Naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, 46 ações da Bolsa Brasileira atingiram suas cotações mínimas nos últimos 12 meses. Embora elas tenham recuado bastante na semana do atentado, os papéis tiveram uma recuperação logo em seguida, mas não conseguiram evitar que o Ibovespa fechasse o ano em queda de 11%. Eu sou Anderson Figo, responsável pela pesquisa, roteiro e apresentação deste podcast. A edição de áudio e finalização é de Fábio Teixeira.